Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química para mais um Química em Artigos, e o artigo de hoje é muito interessante. Ele fala sobre a aplicação dos compostos de coordenação, a aplicação dos complexos. Normalmente em sala de aula os alunos perguntam para que servem os compostos de coordenação e as aplicações são várias. Uma delas é a catálise, é sobre isso que esse artigo trata. Os autores sintetizaram 3 complexos de metais de transição, 3 complexos dinucleares, um de cobre, um de zinco e um de cádmio, e eles atuam como catalisadores na reação de conversão de CO2 juntamente com o anel epóxido, formando um carbonato orgânico. No gráfico abstract, eles chamam a atenção que o papel desses complexos é parecido com o de uma árvore. Por quê? Uma árvore é capaz de transformar o CO2 em um material útil, como a glicose. No caso, esses complexos seriam capazes de converter CO2, que está presente na atmosfera até em grande quantidade, juntamente com o anel epóxido, em um carbonato orgânico. Eu, sinceramente, achei esse gráfico abstract muito feio. O conceito é legal, mas ele ficou muito poluído, a resolução ficou muito baixa. Mas eles tentam passar a ideia de que esses complexos são muito úteis, inclusive para a química ambiental. Até porque essas reações ocorrem em baixa pressão. Na verdade, ocorrem na pressão atmosférica. Então, eles seriam capazes de capturar o CO2 do ar, reagindo com o anel epóxido e formando um reagente com certa utilidade na química orgânica. Bom, que complexos são esses? Eles utilizam ligantes tripoidais, ligantes que possuem 3 pontos de coordenação, de nitrogênio nesse caso, mais um 4º ponto de coordenação, que é o oxigênio do anel fenólico. Esse ligante tripoidal, então, interage com os cátions metálicos e forma, então, os 3 complexos. Esse aqui é o complexo de zinco, esse daqui é o de cobre e esse daqui é o de cádmio. Os 3 complexos são muito parecidos, os metais estão em um ambiente pentacoordenado, ligados entre si através de uma ponte fenóxido. E são esses compostos que atuam como catalisadores. E foram catalisadores muito eficientes. É óbvio que os autores não acham que esses catalisadores vão resolver o problema do excesso de CO2 na atmosfera. Mas eles vêm da ideia de que eles são capazes de transformar o CO2 em excesso em uma coisa útil. O que é bacana no artigo é que eles propõem alguns mecanismos. E isso nos permite entender que os mecanismos são propostos com base em dados experimentais. Então, por exemplo, quando a reação ocorre com brometo, na presença de brometo, que seria um reagente auxiliar nesse caso, nós formamos um único carbonato orgânico que não tem, por exemplo, não existe a formação de uma mistura racêmica nesse caso. Isso porque, quando nós temos brometo, o processo ocorre através do mecanismo SN2. Nós temos aqui, então, o anel epóxido coordenado a metal, o brometo ataca esse átomo de carbono, então existe abertura do anel. Ele não ataca o outro carbono, provavelmente pelo impedimento estérico do anel aromático. Então, ao atacar esse carbono, existe abertura do anel. Aqui nós temos uma carga negativa. Essa carga negativa do oxigênio ataca o carbono do CO2, que é um ácido de Lewis, forma então essa pseudoestrutura cíclica. Nós temos a interação do metal com esse oxigênio com carbono e esse oxigênio com o metal. Existe aqui um fluxo de elétrons de tal forma que essa ligação aqui é rompida e agora o metal se liga ao oxigênio do CO2. Então forma esse intermediário, onde essa carga negativa ataca esse carbono com a saída do brometo, temos a formação então do carbonato orgânico. Nesse outro caso aqui, onde não tem brometo, nós temos uma mistura racêmica. Por quê? O anel epóxido ataca o metal e ao atacar o metal já existe a ruptura da ligação. Nesse caso, esse oxigênio ataca o CO2, só que agora esse carbono aqui não tem um brometo para ocupar essa posição, forma um carbocátion. E aí, esse oxigênio pode atacar esse carbocátion de 2 posições. Ao atacar em uma posição, forma o composto R. Ao atacar em outra posição, ele forma o composto S. E de fato eles obtiveram a mistura racêmica, inclusive conseguiram isolar os 2 compostos e teve a estrutura cristalina dos enantiômeros. Bem bacana, isso é possível ser obtido lá no próprio site da revista, no material suplementar. Bom, com base nesses resultados, então eles propuseram o ciclo catalítico. Como que seria o ciclo catalítico? Nós temos aqui
o epóxido interagindo com o metal, ligado ao metal, só que agora eles destacaram a presença do grupamina aqui do ligante, porque o grupamina ele meio que estabiliza e direciona essa reação. Por quê? Nós temos aqui o complexo ligado ao anel epóxido, existe a liberação de brometo no meio através do brometo de tetrabutilamônio, então tem a ruptura do anel epóxido, o brometo ocupa essa posição, como nós já vimos. Depois entra o CO2 tem o seu carbono atacado pelo oxigênio, só que o ponto interessante é que o oxigênio do CO2 ele não se liga ao metal, como anteriormente. Na verdade, ele interage com o nitrogênio do grupo amina, ou mais especificamente com o hidrogênio do grupo amina. Bom, uma vez então que o CO2 está estabilizado através do grupo amino, esse oxigênio ataca o carbono e, por sua vez, o oxigênio vai ficar com a carga negativa se coordena ao metal, formando então essa estrutura que vai passar pelo processo de SN2, portanto a retirada do brometo, e a formação então do carbonato orgânico. Com a inserção de mais anel epóxido, então nós temos a liberação do carbonato orgânico e o anel epóxido ligado ao metal, regenerando então o ciclo catalítico. Então essa ideia deles é bem legal e por isso que fica a recomendação desse artigo. Ao ler esse artigo, primeiro, a gente vê uma aplicação eficiente dos compostos de coordenação. Segundo, a gente analisa, por exemplo, a estrutura cristalina que eles apresentam, estuda um pouco ali de cinética, estuda um pouco de catálise, vê os argumentos que eles utilizam para propor esse ciclo catalítico, para propor esse mecanismo reacional. Então fica a dica desse artigo para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso tenham gostado da dica, então por favor, dê o seu like aqui no vídeo, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e se for novo por aqui, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima do Universidade da Química.